série Ciência, Origem da Existência. Na verdade, esse capítulo tem a ver mais com ciência educativa. Vou fazer aqui um capítulo de ciência educativa. Quem sabe tem um próximo capítulo. Vamos falar nesse capítulo mais sobre as energias, os pontos energéticos que está na nossa, desde a origem até nas criações, na nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Como eu tinha dito anteriormente, pontos energéticos desse símbolo aqui, como eu disse, que representa também a origem da existência, seria um símbolo sobre o Criador, a criação, outro ser, criação. O que simbologia? O que significa simbologia aqui? Que é o Pai, o Filho, a criação, ou seria Deus? Jesus aqui no caso seria o Filho, ou seria uma esposa, ou seria uma mulher? O que seria então? Deus, sua esposa e a criação, o Filho. Deus, sua esposa e seu filho, e o Filho, a criação. O que significa bem isso? O que significa então Jesus? Jesus então seria, na verdade, uma esposa, como lá em Apocalipse 12. Bom, pode ter outro significado, mas comparando com esses símbolos, o significado de Jesus seria algo, uma criatura, ou seria filho, seria um homem, seria mulher, seria como tem também na Arca da Aliança, os dois anjos representando os dois seres viventes. O primeiro ser vivente que Deus fez quando a criação de Deus começou, Deus fez um ser vivente, teria dois seres viventes. O que significa esses seres viventes? É que vamos discorrer nesse vídeo no próximo. O que é o mal? O que é o mal? Sabemos que o mal é uma energia. O que significa essa energia? Podemos dizer, essa energia está desde a origem no céu. O que seria o céu? Sabor de mel e o sabor de fel. O que é o sabor de fel? Nós temos desde a origem nosso corpo, nossa alma entrelaçada a nossa vida, na nossa corpo, alma e espírito. E Deus tem essa energia também. O que significa essa energia na origem de Deus? Sabor de fel, sabor de mel, sabor de fel. Você pode perceber isso no nosso dia a dia. A gente pode perceber isso no nosso dia a dia. Esses efeitos sensorial do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Quando a gente percebe nosso campo sensorial, olfato, audição, visão, paladar, emoção. Quando nós sentimos emoção, todos esses campos sensoriais, e que nós percebemos. O que a gente percebe? Quando você sente sabor de algo, cheiro de algo, ouvimos algo, ou falamos algo, nosso tato. O que você percebe quando você ouve
nossas emoções, elas são totalmente sensíveis a essas motivações, totalmente sensíveis a essas motivações. O que significa na prática, no nosso dia a dia, que você percebe? Emoção de alegria, emoção de felicidade, ou emoção de raiva, nojo, rancor. O que significa essas emoções no nosso dia a dia? E o que Deus, o que o nosso Criador nos diz, o que a Bíblia diz, o que a ciência diz sobre isso. Vamos ver aqui um vídeo de uma pessoa, de um rapaz que fez um vídeo sobre Cabala. Eu achei muito interessante a explicação que ele fez sobre de Deus, tabernáculo. Vamos ver esse vídeo para a gente entender melhor as nossas emoções, o que significa o candelabro na origem. Tá? O que era o tabernáculo, pessoal? O tabernáculo, o templo, está relacionado ao nosso mundo interior, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aquilo que nós sentimos, as decisões que nós tomamos. Isso tem a ver com o tabernáculo, pessoal. A parte exterior do tabernáculo, quando era o tabernáculo, havia uma cerca. Quando era o templo, havia um muro. Esse muro faz separação. O que significa isso? Fora do tabernáculo é o mundo de Malhut, é o mundo da ação, é o mundo físico em que nós vivemos. Mas todos nós temos um mundo interior, que é o mundo do pensamento, o mundo das emoções, é onde você projeta coisas, é onde você fica feliz, onde você fica triste, onde você usa a sua imaginação. Esse mundo interior está diretamente ligado ao tabernáculo, pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente adentra o tabernáculo, a primeira coisa que a gente enxerga é o altar do sacrifício. Lá eles sacrificavam o quê? Sacrificavam ovelhas. Ok? Então, o que significa isso? Significa que hoje que nós temos que sacrificar animais? Não, pessoal, não é nada disso. Lembra que nós estamos falando do nosso mundo interior? Então é sacrificar os teus desejos negativos, sacrificar os teus vícios, sacrificar o teu egoísmo, sacrificar essa inteligência animal do corpo que é egoísta, que só quer para si. É isso que significa o altar do sacrifício. É quando a gente entra no caminho espiritual, a gente começa a sacrificar desejos do ego, a gente começa a se tornar uma pessoa mais altruísta, a gente começa a vigiar mais, a reagir menos, a ser menos reativo. Então isso tem a ver com o altar do sacrifício. Depois que você caminha à frente dentro do tabernáculo, tem a pia de lavagem das mãos. Por que lavar as mãos? Porque as mãos estão diretamente relacionadas à ação, ao mundo de Malhut. Ou seja, quando internamente você sacrifica essas coisas e toma uma decisão de não mais praticar determinados comportamentos, não mais reagir a determinadas coisas, quando você controla a sua ira, controla a sua inveja, controla o seu egoísmo, internamente você está sacrificando isso. E aí a lavagem das mãos quer dizer que as suas obras, as suas ações daqui para frente, as suas mãos estão limpas. As suas ações elas vão ser pautadas agora em positividade, em proatividade. Depois disso, a gente fica de frente para a tenda da congregação, que é um lugar santo, tem uma cortina. Quando você ultrapassa essa cortina, ao seu lado esquerdo, você vai ter o quê? Você vai ter aqui uma menorá grande. Essa menorá fica acesa continuamente, ela é acendida continuamente, que significam as 7 sefirotes, que é do mundo de Malhut até a sefirá de Hesed. São 7 sefirotes, que são as sefirotes que influenciam diretamente o mundo físico, pessoal. Aí, à sua direita, tem a mesa dos pães asmos. O que é a mesa dos pães asmos? É você ter acesso ao conhecimento dos segredos de Deus, a Kabbalah. Pães asmos significando que é um conhecimento puro, sem mistura,
É o conhecimento que foi passado de geração a geração, igualzinho que Moshe recebeu lá no Monte Sinai, como Abraão anteriormente também já havia recebido isso, parcialmente. Então é disso que está falando os pães ázimos. E agora nós vamos chegar no nosso tema. Lembra que nós falamos do fogo eterno que arde no altar e jamais se apagará? Aí, quando você sai da mesa dos pães ázimos e você à sua frente, o que você encontra? O altar dos incensos, ou arqueiros da sua vida. Então é esse altar simboliza o nosso coração, pessoal. Esse desejo que nós temos agora pela espiritualidade, esse desejo que nós temos agora de buscar o conhecimento de Deus e aplicar no nosso mundo interior, para que o nosso mundo exterior se transforme também. Ok? Depois disso, o que tem? Tem uma cortina que separa o lugar santo dos santos. Isso simboliza nada mais, nada menos que no diagrama da árvore da vida, a separação que tem das 7 primeiras sefirotes, mundo de Asiá, que é o mundo da ação, ok? Mundo de Etzirá, que é o mundo da emoção, para os 2 mundos superiores. Nós estamos falando ali do mundo de Briá, que é o mundo da criação, e estamos falando ali também, tá? De Keter e Hormá, que é o mundo da emanação, onde emana todas as coisas. Então existe um abismo ali, dizem os cabalistas, por isso é colocado essa cortina. Entendeu? Poucas pessoas conseguem acessar o nível espiritual para poder acessar isso. Por isso que fala que tem um abismo ali. Você precisa de um salto quântico. Você precisa estar iniciado na Kabbalah. Você precisa ter os conhecimentos de Deus. Você precisa estar fazendo as meditações. Você precisa realmente ter um coração purificado para ter acesso a essas coisas. A explicação desse moço foi bastante coerente. Gostei desta explicação dele. Porque o que é o sacrifício? O que significa isso? Porque ele disse bastante coerente. Nós devemos sacrificar essas nossas atitudes, né? Que tipo de comportamento é esse? Então, essa energia do mal está mais relacionada ao nosso comportamento. Essa energia do mal. E como vamos entender isso? O que significa? O que significa toda essa história, né? Desde Adão e Eva, para que essa história? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, etc. História de Jesus, para que toda essa história? Humanamente falando, a gente percebe como é difícil trazer alguém estranho para dentro da sua casa. Para você colocar uma pessoa dentro da sua casa, você tem que confiar. Tem que ter confiança, né? Porque você não conhece a pessoa. E me faz para conhecer essa pessoa. Tem que testar, tem que crivar, provar. Mas em relação a Deus, Deus precisa nos crivar, precisa provar para a gente. Deus quer ver quem nós somos. Eu acredito que Deus sabe muito bem quem nós somos. Na verdade, é nós que não sabemos quem nós somos, quem nós somos. Então, esse roteiro todo da história, talvez seria para nos falar para nós mesmos quem nós somos. O que você acha? Quando é difícil confiar em alguém, a gente confia normalmente nos familiares. Mas tem a situação de traição, quando você confia, entrega toda a sua confiança a alguém e essa pessoa te trai. O que significa isso? Você já foi provada, já foi conhecida, né? Você conhece a pessoa, de repente ela faz algo maldoso para você, ela te dá o sabor do fel. Esse sabor do fel que está incrustado na nossa vida. A vida é o que houve com Adão e Eva ali no Jardim do Éden. O que de fato aconteceu ali? A vida é de graça? A vida foi de graça para o Adão e Eva? Para o Adão? A vida é de graça? Quem
Quem colocou o preço? Quem inventou o preço das coisas? O que Adão propôs? O que Deus propôs para Adão? Deus propôs a vida de graça, mas Adão quis pagar o preço. Adão quis pagar o preço, nós queremos pagar o preço ou quer a vida de graça? Ao longo do decorrer da história foi pagar pela vida, pagar para ficar livre de Deus. A gente paga, prefere a vida de graça ou o sacrifício? Você prefere então o sacrifício? Você prefere sacrificar no tabernáculo para ter a sua vida paga, ou você quer ela de graça? Não foi assim que deu a proposta de nosso Criador? Não foi essa? A proposta de Deus não foi: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha, pois, a vida. O que você escolheu? Porque normalmente a gente, diante de ti, coloquei o bem e o mal, a vida e a morte. Pois de graça recebestes, de graça dai. O que você escolheu? Você colocou um preço, você quer pagar o preço, você quer sacrificar? Crucifico? É isso que a gente diz hoje, na história da humanidade. Quem escolheu o sacrifício? Quem escolheu pagar o preço? A vida é de graça? As condições sociais, nossa condição, nossa relação com o próximo, relação com o vizinho. Nossa relação hoje é jogar lixo. Ninguém quer cuidar do seu próprio lixo, do seu lixo emocional, do seu lixo sabor de fel. Então você quer descarregar o lixo, seu lixo interior, nos outros. A proposta de Deus, será que foi essa? Qual foi a proposta do nosso Criador? Amar o teu próximo? Essa energia da vida é para ser distribuída, para ser escondida, para ser individual? Essa energia da vida, ela é gratuita, ela é de graça. Qual é o sentido da graça? Qual o sentido da graça? E quem escolheu pagar o preço? Qual é a nossa relação com o próximo? É de disputa? É quem tem mais? É quem paga mais? Não preferimos o jardim do Éden, o paraíso, escolher as coisas mundanas? O que quer dizer tudo isso? Então, o que é o mal? É uma situação comportamental. O mal é mais uma energia comportamental. É uma energia comportamental. E o que nós devemos fazer? O que devemos fazer então para restaurar a boa energia, restaurar o nosso sabor de mel, equilibrar o fel? Saber equilibrar o fel, não dá só desejar só o sabor de mel para o seu próximo, mas saber equilibrar as coisas, cuidar do seu próprio lixo, cuidar do seu próprio fel. Precisamos estar unidos nessa graça, que é a verdadeira unidade, cuidar de nós mesmos, aprender a cuidar de nós mesmos. Mas quem está cuidando de nós, dos nossos pensamentos, das nossas emoções? Veja também o vídeo do Bruce Lipton. O Bruce Lipton, assista esse vídeo, 30 minutos que você vê esse vídeo, você vai entender muita coisa ali, que é a programação da nossa mente. Quem está programando a nossa mente é uma coisa reveladora que o Bruce Lipton disse naquele vídeo. Assiste lá, tanto para você.
Você não procura a si mesmo. Porque a programação veio de pessoas que sabem que é assim que se toma poder dos outros. Se eu programo você, tenho poder sobre você. E os primeiros poderes vieram simplesmente disso. Você não procura a si mesmo, você é uma vítima. Então você vai procurar alguém que possa te ajudar a se livrar desse problema que você... 100%, chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E volta a tudo o que eu disse. É da programação dos primeiros 7 anos da sua vida que você vai dirigir a sua vida. O programa que está observando as outras pessoas. Blá blá blá, você baixou tudo isso. E a maioria de nós não vem de uma família rica, não é? Isto é uma corrida de ratos. Essa é a teoria darwiniana que nos ferrou muito, baseada na competição de vencedores e perdedores. Simples. Um jardim não é um campo de batalha. Por definição, um jardim precisa da cooperação de todos. Estão entendendo que a evolução diz, volta pro jardim, cara. Ali tudo coopera, Certo. né? Primeiro, identificar que você se ama, porque tudo que você fizer depois disso será alicerce desse amor, tá bem? Depois, aceitar nossa capacidade. Eu não mereço por quê? Bem, isso é para o que eu fui programado. Não sou inteligente o suficiente, não sou bom o suficiente, não sou rico o suficiente, não sou bonito, o que quer que seja. Mas eu sou, ok? É melhor você começar a programar. Saudável, sou rico, sou isso, sou importante. Isso é que importa. Se você não fizer isso direito, você pode sempre se reprogramar. Essa é a parte boa, né? Dá pra fazer. Eu pensava assim, Claro. mas... se reprograma de novo, vai dar certo. Pra ficarem curar o perturbados. passado? Por que eu vou ficar carregando algo por aí depois de ter acontecido? Por que está interferindo no meu futuro se eu não tiver um filtro entre eu e o meu futuro? É como se eu não fosse um cara religioso, sou uma pessoa espiritual, mas a religião é algo que alguém inventa regras pra você. Eu penso isso. Não, nós estamos diretamente ligados à fonte, ninguém vai interferir nisso. Mas era realmente importante reconhecer esse personagem por uma razão muito importante. Porque ele diz que você é mais importante do que isso aqui. Então compramos histórias de religião e pagamos por essas histórias. E eles lhe disseram o que você pode e o que não pode fazer. Um monte de porcaria, na verdade. Há coisas boas para aprender, mas também não há. Eles tiram o poder, te dão algo e depois tiram o poder. E você morre e vai para o céu. E eu disse, não, você nasceu para o céu. Por quê? Qual é a sua visão do céu? Bem, você é o Criador, manifeste isso. Meu Deus, nós podemos manifestar o céu. Eu digo, as pessoas se apaixonam, elas de repente sentem, isso é o paraíso, isso realmente é fantástico. E de repente eu percebo, meu Deus, as pessoas estão tão perdidas pensando, será que eu vou ficar bem? Vou para o céu quando eu morrer? E eu respondo, não, eu acho que vocês vão sentir falta disso, pessoal. Este é o paraíso. Qual o objetivo? Você não sabe nada sobre sua saúde, mas eles sabem. Então você procura o conselho deles. E as palavras deles se tornam a sua verdade, porque você não tem outra verdade a não ser o que eles disseram. Consciência muito clara de quão egoístas somos. Não temos uma consciência muito clara do quanto isso interfere nas nossas decisões. Tá? Nós temos motivações tremendamente egoístas. As coisas mais simples, as decisões mais simples, quando você vê, você está pensando só em você, você não considerou a pessoa do lado, você não considerou que poderia esperar um pouco mais para englobar outras situações que favoreceriam a outros. Ou seja, nas coisas mais simples que você decide no dia a dia, até a posição que você tomou no trânsito, você não considerou mais ninguém além de você mesmo. Está entranhado em coisas pequenas o tempo todo. Você já viu o elevador quando abre a porta, que as pessoas que estavam esperando querem entrar antes que os que estavam lá dentro saiam? O que você acha que está por trás disso? Egoísmo. Eu quero resolver o meu problema primeiro do que você resolver o seu. Avião, aquela coisa engraçada que todo mundo levanta e uns querem passar por cima. Ou seja, um total desinteresse pelo que as coisas são em si, pelo sentido das coisas existirem, estarem aí, pelo sentido de eu estar aqui, uma total apatia em relação às perguntas fundamentais da vida humana. Nós semeamos esse tipo de mentalidade, é uma coisa incrível. Eu prefiro não saber de nada, se me prejudica, não quero saber. Não existe verdade, cada um tem a sua, você já não ouviu falar nisso? Não existe verdade, cada um constrói a sua. Ou seja, uma alienação de qualquer busca de aperfeiçoamento fora do comum. Saber como utilizar o seu aparato racional,
saber como qualificar as suas atitudes segundo certos valores universais, saber como desenvolver um comportamento mais dentro de normas morais que sejam compreendidas e não assimiladas só por medo. Né? Ou seja, um conjunto de elementos que nos qualifica como seres humanos. Né? E hoje a gente ficou apático em relação a essas ofertas. Para que eu vou querer isso? Isso não dá dinheiro. Isso não me dá destaque social. Para quê? Na verdade, se a pessoa precisa de coisas para se sentir especial, as coisas é que são especiais e não ele. O valor está nas coisas e não nele. Se você for olhar historicamente, os homens que entraram para a história como seres especiais não foram aqueles que retinham muita coisa, foram aqueles que davam muita coisa, que entregaram muita coisa. Ou seja, o homem é do tamanho da sua generosidade. Esses são os valores humanos. Você se torna especial muito mais pelo que você dá do que por aquilo que você retém. Mas é toda uma reconstrução de uma visão de mundo, de uma visão de homem, que vai sendo feita paulatinamente, não é de uma hora para outra. Nós não chegamos a esse estado de uma hora para outra, nem tampouco sairemos de uma hora para outra. É feito homem a homem. Tá? Cada um vai despertando, vai sendo um referencial, outros vão se inspirando nesse referencial e vai começando a haver um movimento, a princípio pequeno, mas que vai ganhando volume com o passar do tempo. Que momento você acha que a gente está? Você acha que já começamos esse processo de desfazer a merda que a gente fez? Olha, a gente talvez esteja uma parte da sociedade constatando que nós não construímos um modelo de vida muito adequado. Mas não são tantos quanto são necessários, né? Mas já é bastante gente. Quando completa mais de 1 milhão de pessoas inscritas, significa que já tem gente interessada. Né? Já tem gente começando a despertar